Bom dia, queridos, bom dia, meus amados. É um prazer recebê-los aqui para logo pela manhã acompanharmos uma palavra vinda da boca de Deus. Uma palavra que nos abençoa, uma palavra boa que nos edifica. Que o seu dia possa ser maravilhado, que o seu dia possa ser repleto de bênçãos e que você possa pensar, focar e meditar nessa palavra, porque é uma palavra de fé, uma palavra boa para a tua vida. Bendito é o nome santo de Deus. Essa palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Livro de Marcos, capítulo 25, versículo 25 em diante. Olha o que diz. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus, aleluias. Palavra boa, palavra de fé, né, meus amados? O texto ele vai nos dizer de uma mulher que ela sofria com uma enfermidade. Sim, ela sofria com uma enfermidade. Ela tinha enfermidade e sofria com a enfermidade. Porque ela procurava os médicos e nenhum médico era capaz de indicar um medicamento ou sarar a doença dela. O texto vai ser claro que o problema dela, a enfermidade dela, não tinha cura aos olhos dos homens. E o texto vai ser claro que não havia 5 nem 10, havia 12 anos que ela sofria com essa doença, com essa hemorragia. O texto vai dizer que cada dia que se passava, quanto mais ela buscava pela cura, pior ela ficava. Quanto mais ela gastava, pior ela ficava. Quanto mais ela tentava, pior ela ficava. E o texto vai dizer que ela gastará tudo o que ela tinha em prol daquilo e ela piorava. E eu não sei o sofrimento que você está passando, a prova que você está passando, a enfermidade que você está passando. Mas muitas das vezes não vai ser seu primo, seu tio, seu parente, não vai ser advogado, não vai ser juiz, não vai ser médico que vai colocar um fim nos teus problemas. Porque muitas das vezes a situação que você está passando é um propósito de Deus. É um propósito de Deus para consequentemente acontecer um milagre. E Deus ele vai permitir que ninguém seja capaz de te ajudar. E aqui o texto é bem claro que ela vinha sofrendo 12 anos. 12 anos ela sofria com essa doença e ninguém era capaz de ajudá-la. O texto vai dizer que ela gastará tudo o que ela tinha, todos os bens dela, porque ela tinha esperança. Ela tinha esperança de poder ser curada. Ela havia 12 anos que ela lutava contra essa doença, mas cada dia que passava ela piorava. 12 anos ela tinha esperança de que algum dia ela poderia ser curada, mas ninguém obtinha a solução para aquele problema. O texto vai dizer que ela sofria aos cuidados dos médicos, sofria com a doença. Olha o que o texto diz no versículo 26. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Então você talvez está procurando a solução para o teu problema, mas não está encontrando. Você talvez está procurando a cura para a tua enfermidade, mas não está encontrando. E ela gastou todo o dinheiro que ela tinha e continuava com esperança.
Talvez você tenha esperança, por isso você procura em pessoas que possam te ajudar. Mas existem provas, dificuldades, existem enfermidades que Deus coloca na sua vida com um propósito. E o propósito dela aqui era um milagre. Ela ia sofrer um milagre. Ia acontecer nela um milagre. Porque essa doença era um propósito de Deus. Bendito é o nome santo de Deus. Talvez o que você está vivendo é um propósito de Deus. Mas para quê? Mas como que eu posso entender que é um propósito? No versículo 27 vai dizer: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Talvez essa prova que você está passando é porque Deus está te chamando. Talvez essa prova que você está passando é porque Deus quer te aproximar dele. E consequentemente acontecerá um milagre nela. Glória ao nome santo de Deus. Então a enfermidade da moça podemos entender que era um propósito para consequentemente acontecer um milagre. E vai ter milagre que vai acontecer cara a cara com Deus. Deus ele não vai usar ninguém. Deus ele não vai manifestar ninguém nos teus caminhos. Tem milagre, tem propósito que é com Deus mesmo. Então a palavra de Deus vai dizer que quando ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que ele havia cometido, das coisas boas, maravilhosas que ele havia e o seu poder, ela pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então ali ela teve um encontro com Deus. Ela havia 12 anos que ela havia sofrido com a doença dela, ninguém era capaz de curar ou ajudá-la. E ali ela teve uma esperança. Ela teve uma esperança que Deus poderia curar, ela teve uma fé. No começo vai dizer que ela esperava nos médicos, ela tinha uma fé natural, uma fé que um médico pode trazer um medicamento que cura uma doença, essa é a fé natural. Mas já passado com o tempo, quando ela percebeu que já não havia mais jeito, ela ouviu falar de Jesus. E ela disse que ela pensou que tão somente tocasse em Jesus ela ficaria curada. Aí começou a surgir a fé sobrenatural dela. Porque essa é a fé sobrenatural. Como que ela poderia tocar no manto de Jesus e ficar curada? Somente pela fé. Glória ao nome santo de Deus. Então, através, talvez essa enfermidade, talvez essa prova que você está passando, é para que ocorra um milagre. E através do seu milagre, através do seu testemunho, muitas pessoas vão se aproximar de Deus. Através do milagre que Deus fizer em você, muitas pessoas elas vão se aproximar de Deus através do seu milagre, através do exemplo que Deus deixar na sua vida. Bendito é o nome santo de Deus. Então, vai ter provas, dificuldades que Deus vai permitir na sua vida, não para que você sofra, porque Deus ele não gosta de ver o teu filho sofrendo, mas é por amor. Talvez essa prova, essa dificuldade que você está passando, talvez essa depressão que te acompanha e você não consegue se livrar, talvez as drogas, que você esteja no vício das drogas e você já não encontra mais saída em lugar algum ou em pessoa alguma. Você vai encontrar porque tudo tem um jeito, mas você vai ter que encontrar a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Não adianta você procurar em médico, cirurgião, advogado ou juiz. Essa prova é para te fazer chegar mais perto de Deus, para que assim ocorra um milagre e você possa entender que Deus é Deus e o que Ele determinou tem que ser feito. Talvez essa mulher havia 12 anos que ela sofria, não por permissão de Deus, porque o tempo talvez não é sempre Deus que permite o tempo. Talvez é porque você está quebrando a cara nisso, e você só prolonga o tempo de sofrimento. Bendito é o nome santo de Deus. Glória a Deus, aleluias, palavra maravilhosa, palavra de fé. Bendito é o nome santo de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que quando ela se aproximou de Jesus, o milagre aconteceu. Quando ela tocou no manto de Jesus, nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus procura
Jesus percebe que saiu o poder dele e Jesus procura quem que tocou nele. Aí ela com medo, porque ela estava com medo porque ela poderia ser julgada ali, porque mulheres com hemorragia naquela época tinham que ficar isolada, e ela atravessou a multidão, entrou no meio da multidão, enfrentou o seu medo e tocou em Jesus. Mas Jesus é bem claro que Jesus diz para ela, olha o que Jesus diz. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Aí no versículo 34 ele diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Um sofrimento que 12 anos, uma enfermidade que 12 anos acompanhava ela. Em questão de segundos, ela foi curada. Em questão de segundos, ela foi curada. Mas por quê? Porque ela achou alguém que poderia ajudar ela. Na verdade, a cura já estava dentro dela. Só que ela não tinha fé que ela poderia ser curada. A fé era natural. A fé dela natural era nos médicos e no dinheiro. Talvez você está se dependendo do dinheiro, está se dependendo do seu potencial, das pessoas que podem te ajudar. Mas talvez você não está encontrando solução porque é propósito de Deus você não encontrar a solução. Talvez você tenha que viver isso para depois viver um milagre. Então você precisa se aproximar de Deus, porque ao se aproximar de Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. O grande eu sou. Bendito é o nome santo de Deus. O texto vai dizer que a fé, Jesus disse para ela que a fé dela a curou. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome santo de Deus. Através da fé essa mulher foi curada. E eu quero te dizer esta manhã, para de procurar solução na onde você não vai encontrar, na onde você não encontra. Porque assim você só está prolongando o seu sofrimento. Eu não sei a dificuldade que você está passando, a crise que você está passando, a enfermidade que você está passando. Mas se você já procurou, mas se você já está há tempo procurando solução que vem aqui da terra, eu tenho que te dizer que é um propósito de Deus para que você possa se aproximar dele e viver o sobrenatural. Quando você viver o sobrenatural, você vai viver um milagre, e o seu milagre vai servir para que mais milagres aconteçam, para que mais pessoas olham e buscam a Deus através do seu milagre, através do propósito que Deus tem na tua vida. Você vai servir de exemplo para muitas pessoas. Você vai ser um canal de bênção para Deus. Deus vai usar você para, através de você, salvar mais pessoas. Então, a palavra de Deus para a tua vida é essa: se aproxime de Deus. Chega mais perto dele, porque o que está nele passa para você. Veja que quando ela toca em Jesus, não é Jesus que ele fica contaminado, é ela que fica curada. Glória ao nome santo de Deus. Eu não sei qual a tempestade que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando, a enfermidade, o vício que você tem, aquilo que você quer se libertar há tempos, mas não consegue. Glória ao nome santo de Deus. Ele é capaz. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te salva. Ele mostra o poder dele na tua vida, mas depende de você. Então para de procurar solução dos seus problemas, solução nas pessoas, no tio, na avó, na tia, nos parentes, nos amigos. Na verdade, o que você tem que fazer é falar com Ele, é ajoelhar, é pedir para Ele, porque Ele pode resolver os teus problemas. Bendito é o nome santo de Deus. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no seu coração e medita nela. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.